O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Opa, peraí um minutinho só. Esse é um daqueles episódios que vem em duas versões diferentes. Uma versão com tradução e uma versão sem tradução. Essa aqui é a versão com tradução. Se você quer a versão sem tradução, vai lá no nosso feed e procura a outra versão. Agora sim, bora lá. Se você gosta do nosso trabalho aqui e pode e quer, se der, pinga um capilé lá de qualquer valor no apoia.se/Medo e Delírio, ou no Patreon, ou na Orelo, ou no Pix, medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix pra mim, que é melhor. Tô precisando de dinheiro, tô duro. Tá, mas agora bora pra abertura. Olá a todos. No solo no voy a hacer negocios con China. Não só não vou fazer negócios com No a voy a China, hacer negocios con ningún comunista. não faço negócios com nenhum comunista. Nenhum comunista. Yo soy un defensor Sou um defensor de la libertad, da liberdade, de la paz, da paz, y de la democracia. da democracia. Los comunistas no entran ahí. Comunistas não entram Los aí. chinos no entran ahí. Esses não entram aí. Com China? Com a China. Isso é interessante porque eu me surpreendi muito com a China. Ah, vá merda, porra! A China? A verdade é que eles são um parceiro comercial muito interessante porque eles não exigem nada. Eles não exigem nada. Pau no seu cu! Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra! Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma! Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dal! Meu queridíssimo Pedro Dalton. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 9 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Medo e Delírio gringo. Vai tomar no cu. E vamos lá, senhoras e senhores, com Medo e Delírio todo gringo. This is Fear and Loathing in Washington, D.C. with your host, Christian Setfire. Pô, está claro que estamos numa quadra problemática da história. E ela é problemática! E bota problemática nisso. Pra caralho. Vamos falar de política externa dessa segunda encarnação do Trump. É um babaca. E é uma sucessão de plot twists geopolíticos. Plot twist bravo. Pô, os Estados Unidos estão batendo até em Taiwan pra delírio do Xi Jinping. O Trump ameaçou taxar até Taiwan. Is this real life? Yeah, this is real life. No primeiro mandato Trump, ele cuspia nos aliados, sabotou a OTAN e tal. Mas tudo isso aí vai ser Disneylândia perto do que vai rolar nessa segunda encarnação do trumpismo. Repitam comigo. Tudo isso aí vai ser Disneylândia! E o novo chanceler americano, o secretário de Estado Marco Rubio, deixou isso tudo bem claro. Em qual propósito? Qual a missão? Acho que a missão da política externa americana, e isso pode parecer meio óbvio, foi perdida. O interesse da política externa americana é promover o interesse nacional dos Estados Unidos da América. Sério? Estados Unidos em primeiro lugar. O mundo sempre funcionou assim. Os chineses farão o que for de interesse da China. Legal. Os russos farão o que for de interesse da Rússia. Legal. Os chilenos vão fazer o que for do interesse do Chile. Legal, já falei legal. Tá bom. E os Estados Unidos precisam fazer o que for do interesse dos Estados Unidos. Onde nossos interesses se alinham, é aí que você tem parcerias e alianças. Onde nossas diferenças não estão alinhadas, é aí que o trabalho da diplomacia é prevenir conflitos, promovendo o interesse nacional e entendendo que eles vão promover o deles. E isso se perdeu. Porra nenhuma, rapaz. Porra, os Estados Unidos sempre agiram de acordo com o interesse próprio, caralho. Só eram talvez um cadinho mais discreto e queriam posar de farol do mundo. E acho que isso foi perdido no final da Guerra Fria, porque éramos a única potência do mundo. E assumimos essa responsabilidade de nos tornarmos uma espécie de governo global em muitos casos, tentando resolver todos os problemas. Nesse ponto aí, o Marco Rubio tá certo. E a gente tá constrangido de estar concordando com o republicano maluco da Flórida. Olha o tamanho da merda. E tem coisas terríveis acontecendo no mundo, tem. E também tem coisas terríveis que impactam diretamente o nosso interesse nacional. E precisamos priorizar isso novamente. Presta atenção que é importante.
Então, não é normal para o mundo simplesmente ter uma potência unipolar. Era uma anomalia, foi o produto do fim da Guerra Fria. Mas, eventualmente, voltaríamos a um ponto onde teríamos um mundo multipolar com múltiplas grandes potências em diferentes partes do planeta. E o Rubio foi além, hein? A ordem mundial do pós-guerra não só está obsoleta, como também hoje virou uma arma que está sendo usada contra nós. O Arnaud Bertrand, que é um empreendedor digital francês, falou isso usando outras palavras. Está lá no Twitter dele no dia 2 de fevereiro. Trata-se dos Estados Unidos efetivamente dizendo: nossa tentativa de administrar o mundo acabou, agora é cada um por si. Agora somos apenas mais uma grande potência, não a nação indispensável. Parece estúpido como o Wall Street Journal acabou de escrever. Se você ainda estiver mentalmente no paradigma antigo, mas é sempre um erro pensar que o que os Estados Unidos ou qualquer país faz é estúpido. Truco! A gente concorda com a primeira parte. A época em que os Estados Unidos mandavam no mundo acabou. Mas a segunda parte a gente troca. Como assim a gente nunca pode dizer que o que um país faz foi burrice? Que caralho que foi o Brexit? Uma bosta. Qual a lógica por trás da decisão geopolítica mais estúpida do século até aqui? A gente depois retoma esse ponto ao falar do Canadá. O mais novo rival americano. Doideira! Porque aí, meu irmão, aí é burrice máxima. Meu irmão, na moral. A hegemonia ia acabar mais cedo ou mais tarde. E agora os Estados Unidos estão basicamente escolhendo acabar com ela em seus próprios termos. É a ordem mundial pós-americana, um oferecimento dos próprios Estados Unidos. Bom, vamos combinar que os termos escolhidos são esquisitíssimos. O apresentador mais maluco da Fox comandando a defesa. O RFK com chapéu de alumínio comandando a saúde. E por aí vai. O secretário-geral de saúde, ou o chefe do sistema de saúde dos Estados Unidos, questionou se HIV causa mesmo AIDS, afirmou que o Wi-Fi causa câncer, sugeriu que antidepressivos causam tiroteios em escolas, afirmou que a água da pia pode fazer com que seus filhos virem gays ou trans, disse repetidamente que vacinas não funcionam, celebrou a ivermectina como cura para a Covid, quer que o flúor não seja mais acrescentado à água da pia, quer que todo mundo beba leite não pasteurizado, uma vez cortou a cabeça de uma baleia morta e levou pra casa, e certa vez levou um urso morto para o Central Park e o deixou lá com uma bicicleta em cima. Que beleza. Você pode enxergar isso como um declínio, porque, sem dúvida, parece o fim do Império Americano. Person, woman, man, camera, TV. TV. TV, TV. Ou como uma tentativa de evitar um declínio ainda maior. Uma retirada controlada. Não parece. Dos compromissos imperiais para focar os recursos nos interesses nacionais principais, em vez de ser forçado a uma retirada ainda mais desordenada em um estágio posterior. A lógica interna até que faz sentido. Já a execução, a entrega, aí não. Ei, fodendo! Pô, por que caralhos algum país ia confiar no Trump se até Taiwan e Canadá estão sendo atacados? O Trump tá, sim, ampliando e pra caralho as possibilidades da diplomacia chinesa. Sabe como é que é, né? Não é muito difícil se mostrar mais confiável do que o Trump. Muito fácil mesmo. Facílimo! De qualquer forma, é o fim de uma era e, embora a administração Trump pareça um caos para muitos observadores, Pra caralho. Por que será? eles provavelmente estão muito mais sintonizados com as realidades em mudança no mundo e a situação de seu próprio país do que seus antecessores. Será mesmo? Não havia como adiar mais não só o reconhecimento da existência de um mundo multipolar, como também a decisão de operar dentro dele, em vez de tentar manter uma hegemonia global cada vez mais cara. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não continuarão a causar estragos no mundo. E, na verdade, podemos estar vendo uma postura ainda mais agressiva do que antes. Porque quando estavam antes, mal e de forma muito hipócrita, tentando manter alguma aparência de uma ordem baseada em regras autoproclamada, agora nem precisam mais fingir que estão sob qualquer tipo de limitação. Nem mesmo a de tratar bem os aliados. É o fim do Império dos Estados Unidos, mas definitivamente não é o fim dos Estados Unidos como uma grande força disruptiva nos assuntos mundiais. No final das contas, essa transformação poderá marcar uma das mudanças mais significativas nas relações internacionais desde a queda da União Soviética. Pois é uma mudança tectônica, não é pouca merda não. E vamos falar delas. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Há poucos dias, o Trump tinha anunciado tarifas de 25% para Canadá e México e 10% para a China, para delírio dos chineses. E bora para as respostas mexicana e canadense, que é o que importa aqui pra gente por motivos de vocês sabem muito bem. E bora começar com a brabíssima Cláudia Sheinbaum, a presidente mexicana. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito bom, muito bom. O Trump não só anunciou as tarifas, como disse que o governo mexicano tinha uma aliança intolerável com os cartéis. E aí, senhoras e senhores? Si en algún lugar
Se em algum lugar existe tal aliança, é nos arsenais dos Estados Unidos, que vendem armas de alto poder, sim, de alto poder, que são de uso exclusivo do exército deles para esses grupos criminosos. Calma. E passam pela fronteira americana tranquilamente. O que será? Isso foi demonstrado, vejam bem, pelo próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro desse ano. Aqui tem o documento que foi publicado nessa data, no qual o escritório de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, que é parte do Departamento de Justiça, vejam bem, reconheceu que 74% das armas usadas pela criminalidade organizada no México provém de forma ilegal da indústria militar de seu país. Calma. Que paulada, hein, senhoras e senhores? A Cláudia fez uma série de perguntas retóricas esfregando na cara dos americanos como eles são omissos na questão das drogas. E essa foi a pergunta final. Ó. Por que não se perguntam qual é a razão de fundo para tanto consumo de drogas que já dura tanto tempo nos Estados Unidos? Na cara, que loucura! E essa aqui é a maior paulada, hein? Além disso, ontem também mencionei, vejam só, que a epidemia de opioides sintéticos nos Estados Unidos tem sua origem na prescrição indiscriminada de medicamentos desse tipo, que foi autorizada pela Administração de Alimentos e Medicamentos, a chamada FDA, como demonstra um processo contra uma farmacêutica. A Cláudia está falando da indústria farmacêutica americana fazendo legalmente o que os traficantes fazem ilegalmente. E tudo com a bênção do governo e da justiça estadunidenses. Essa história está muitíssimo bem contada no documentário da HBO intitulado Crime do Século. Existem séries na televisão que explicam isso. É mais que isso. A droga que causou a crise de consumo de opioides sintéticos ainda é vendida em suas farmácias com autorização oficial. Quero dizer a vocês, e isso é muito importante, muito importante. O México não quer briga. A nossos irmãos e irmãs mexicanos nos Estados Unidos, quero dizer a vocês que aqui está sua presidenta e um povo inteiro para defendê-los se desejarem voltar ao México. Aqui os abraçamos. O povo do México é valente e tem muita dignidade. É o povo mais maravilhoso que existe sobre a terra. Digo a vocês que aqui está sua presidenta. Temos valentia e firmeza. Claudinha segue os ensinamentos do Igor Canário. Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, não. Vamos passar para a resposta canadense. E vamos começar com a resposta não oficial. Bora pro Neil Irwin no dia 3 na Axios. Fãs canadenses de hóquei e basquete estão vaiando o hino nacional dos Estados Unidos durante os jogos. Lojas de bebida em Ontário estão retirando as bebidas alcoólicas americanas das prateleiras. Sabe o que é preciso para deixar os canadenses tão bravos com você? Pois é, não dá pra imaginar um vizinho menos inofensivo do que o Canadá para dividir a maior fronteira do mundo, com espantosos 8.890 quilômetros. Os caras sempre dançaram a música dos americanos e tem zero âmbito expansionista. Mas pro Trump não tá bom. E o Trudeau foi logo falando direto com o povo americano. Primeiro quero falar diretamente com os americanos, nossos amigos e vizinhos mais próximos. Essa é uma escolha que, sim, prejudicará os canadenses, mas, além disso, terá consequências reais para vocês, o povo americano. Como tenho dito consistentemente, tarifas contra o Canadá colocarão seus empregos em risco, podendo fechar fábricas de montagem de automóveis americanas e outras instalações de produção. Elas aumentarão os custos para vocês, incluindo alimentos nos supermercados e gasolina nos postos de combustíveis. E se a mensagem é para o povo americano? Das praias da Normandia às montanhas da Península Coreana, dos campos de Flandres às ruas de Kandahar, lutamos e morremos ao seu lado. Durante sua hora mais sombria, Vai se criando um clima terrível. E não só o Trudeau anunciou que as tarifas seriam devolvidas, como ainda tá rolando um boicote aos produtos americanos, hein? Preferimos resolver nossos conflitos com a diplomacia, mas estamos prontos para lutar também caso seja necessário. Respondeu à altura, mas de uma forma suave. Já a Claudinha partiu para trocação. Ousadia e alegria!
E olha só que coisa, o Trump reclama do déficit, que seria, na visão dele, culpa dos tratados comerciais assinados com esses países. Mas tem um detalhe. Temos um tratado de livre comércio. O último tratado de livre comércio foi assinado pelo presidente López Obrador com o próprio presidente Trump. Olha só! Eles violarão o acordo de livre comércio que o presidente e eu, junto com o nosso parceiro mexicano, negociamos e assinamos há alguns anos. Pois é, o Trump está reclamando disso aqui, ó. Hoje de manhã, o presidente Trump assinou um novo acordo comercial para substituir o NAFTA com os líderes do México e do Canadá. E esse foi o comentário do Trump à época. Dizem que foi o melhor acordo comercial já feito. Caralho! Pois é tão bom que agora o Trump tá reclamando e quer mudar tudo. Será mesmo? E o Trump tava jurando de pé que não ia recuar. Mas a repórter pergunta: Senhor presidente, há algo que a China, o Canadá e o México possam fazer para evitar a implementação das tarifas amanhã? Aí o Trump responde: Não agora, não. A jornalista comenta: não é uma ferramenta de negociação. E o Trump complementa: não é pura questão econômica. Temos grandes déficits. Mas antes a culpa era do fentanil e dos imigrantes, agora é dos déficits. Como vocês sabem, temos um déficit de cerca de 200 bilhões de dólares com o Canadá, chegando a quase 200 bilhões de dólares. Eles nos trataram de forma muito injusta. E aí eu digo, por que deveríamos subsidiar o Canadá? É maravilhoso, eu tenho muitos amigos no Canadá. A amizade, nem mais de 8 mil quilômetros de fronteira vão destruir. O Trump fez a campanha inteira em cima da porra das tarifas. Diz que ia tarifar loucamente. Os Estados Unidos suspenderam a aplicação de tarifas mais altas a produtos do México e do Canadá pelos próximos 30 dias. E de novo vem aquele papo de que o Canadá e o México se ajoelharam ao Trump. E se você acha isso, você tem a mesma opinião da... Não, caralho, da porta-voz da Casa Branca do Trump. Eu tenho vergonha. De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, abre aspas, o Canadá está se ajoelhando, assim como o México. É isso que está acontecendo aqui? Pois é, se ajoelhando. Olha o linguajar, pô. E aí, meu amigo, se em algum momento a sua opinião coincidir com a da porta-voz do Trump, é porque você... Tá errado. Tá muito errado. Vamos ouvir a Catherine Rampell na CNN. Isso é hilário pra mim, porque o Trump foi enrolado por esses dois países e ninguém, muito menos o Trump, parece ter percebido isso. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Tanto os líderes do México quanto do Canadá concordaram em fazer o que já estavam fazendo. O que acontece é que Trump parece que não sabia disso. Como, por exemplo, o presidente do México disse que se comprometeria a ter 10 mil soldados na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E adivinha só, já tem 15 mil pessoas lá, tropas militares do México lá, e elas estão lá há anos. Trump parece que não tinha percebido. Mesma coisa com o Canadá. O primeiro-ministro Trudeau disse: vamos gastar 1,3 bilhão de dólares em investimento em segurança nas fronteiras. E adivinha só, eles anunciaram esse 1,3 bilhão de dólares no ano passado. Caralho! E anunciaram isso logo depois da vitória do Trump. O Trump se elegeu e o Trudeau e a Cláudia trataram de mostrar trabalho, pra ver se eles amoleciam o Trump. O número de operações pra apreender fentanil aumentou e também o controle migratório. E tudo isso pra ver se o Trump não enchia a porra do saco deles. Sai daqui! Vai embora, filha da puta! Mas também vão ter um czar do fentanil e vão ter olhos 24 horas por dia, 7 dias por semana na fronteira. Isso é sobre imagem, eu acho. Não sei se ninguém informou o Trump de que não há concessões reais aqui, mas isso, claro, não vai impedi-lo de declarar vitória. O Trump desistiu porque isso só ia fazer aumentar a inflação. E, o Trump só voltou à Casa Branca por causa da inflação. Foi um fator muito importante. Só saiu de lá também por causa da inflação, mas isso não veio ao caso agora. Volta pro Neil Irwin no Axios no dia 3. Se as tarifas de 25% prometidas para o México e o Canadá forem implementadas e os países retaliarem como prometem fazer, isso adicionaria 0,76 ponto percentual à inflação dos Estados Unidos e subtrairia 0,4 ponto percentual do crescimento do PIB dos Estados Unidos, estima o Yale Budget Lab. Isso sem contar a taxação pra cima dos chineses, hein? Produzem quase tudo que é consumido nos Estados Unidos. Inclusive os bonés do Make America Great Again do Trump, diga-se de passagem. E alguém acha que a Claudinha ia esculachar os americanos daquele jeito e sair ilesa? Daquele jeito, hein? O Petro da Colômbia e a Cláudia esculacham o Trump e as sanções não saem do papel? Não é bizarro? Como a gente chegamos a isso? Aí uma das condições pro acordo era que os Estados Unidos combatessem a venda de armas de guerra pros cartéis mexicanos, conforme a Cláudia esfregou na cara do Trump.
Na cara! A mulher é braba. Porra. Obviamente, os americanos não vão fazer nada, mas a admissão já é maravilhosa. Muito bom, muito bom. Ah, e tem um detalhe sobre as taxas pra cima dos canadenses que mostra bem a fraqueza do Trump. You are fake news. Trump decretou que produtos do setor de energia do Canadá terão apenas uma tarifa de 10%. De forma discreta. Nessa aí, já o jogador de pôquer Trump já mostrou que a mão dele não é lá muito boa, hein? E bora com mais um vídeo do canal What's Going On with Shipping, lá no YouTube, com o Sal Mercogliano. A informação vem do documento Canada Energy Regulator Market Snapshot. Quase todas as exportações de petróleo bruto canadense foram para os Estados Unidos em 2023. Isso equivale a cerca de 4,4 milhões de barris por dia. Isso representa cerca de 60% das importações totais de petróleo bruto dos Estados Unidos, aproximadamente 123 bilhões de dólares em 2023. Os principais compradores são refinarias do meio oeste, como a Marathon, a Phillips 66, e elas dependem do petróleo pesado que vem do Canadá. Os Estados Unidos produzem bastante petróleo, mas o petróleo deles é mais leve e as refinarias foram montadas para refinar petróleo pesado, que é o que o Canadá tem. Quase todo o petróleo canadense ia para as refinarias do Midwest americano, mas aí era dependência demais, né? Vai que entra um maluco que nem o Trump na presidência. Os canadenses acabaram de abrir um novo oleoduto que pode desviar grande parte desse petróleo para o noroeste do Pacífico, para os portos de Vancouver e exportá-los para o exterior. Então isso pode ser um grande problema para as refinarias do meio oeste se não conseguirem obter o petróleo de que precisam. Pois é, e não é só do petróleo canadense que a economia americana depende. Os Estados Unidos também dependem muito do fertilizante canadense, o que ia fuder com a agricultura deles. E também da madeira canadense, o que ia fuder com a construção de casas. Muita coisa lá é feita de madeira. Mas nada disso faz sentido pro Trump, que às vezes parece que tá ficando senil. O idoso, ele precisa estar preparado para isso. Eu gostaria de ver o Canadá se tornar o nosso 51º estado. Nós lhes daríamos proteção militar. Não precisamos deles para construir nossos carros. Eu preferiria ver Detroit ou Carolina do Sul ou Tennessee, qualquer um dos nossos estados montando nossos carros. Eles podem fazer isso muito facilmente. Não precisamos deles para montar nossos carros, não precisamos da madeira deles, não precisamos deles para nada, não precisamos da energia deles. Temos mais energia do que eles, não precisamos deles para obter energia. E durante a campanha a gente colocou aqui um momento no qual o Trump deu uma de DJ. Ontem nós vimos uma cena absolutamente aterrorizante no que deveria ser um comício de Trump em Oaks, na Pensilvânia. Depois de responder apenas algumas perguntas em meio a várias emergências médicas na multidão, Donald Trump simplesmente ficou no palco por quase 40 minutos enquanto tocava música. Sem fazer nada além de se balançar, parecendo desorientado e às vezes agindo como se estivesse conduzindo a música. A co-anfitriã do evento foi a governadora republicana Kristi Noem. Ela estava tratando Trump como enfermeiras tratam pacientes com Alzheimer, gentilmente lembrando Trump do que estava acontecendo e o que ele deveria estar fazendo. Bizarro. Vamos tocar um pouco de música. Vamos transformar isso aqui num festival de música. Olha que sorte. Maravilha. Maravilha. Porra. Coloca a playlist, a minha playlist favorita. As minhas músicas favoritas. E vamos ouvir o Pavarotti cantando Ave Maria. Puta que pariu. De lá pra cá, o Trump parece ter perdido o pouco de razão que ele tinha. Mas bora voltar pro lance da burrice, lá do começo do episódio. Porra, vamos combinar que o grande rival americano é a China. O que os Estados Unidos precisam é de depender menos das cadeias de produção global. E essas dependem profundamente da China. Os americanos precisam de cadeias de produção mais próximas, e para isso vão depender dos vizinhos, pô. México e Canadá, acima de tudo. Mas o Trump só cospe neles. Bora ouvir o Trudeau. Como eu disse antes, se o presidente Trump quer inaugurar uma nova era de ouro para os Estados Unidos, o melhor caminho é fazer parceria com o Canadá, não nos punir. O Canadá tem minerais importantes, energia confiável e acessível, instituições democráticas estáveis, valores compartilhados e os recursos naturais de que vocês precisam. O Canadá tem os ingredientes necessários para construir uma parceria próspera e segura para a economia da América do Norte. E estamos prontos para trabalhar juntos. Isso aí tem nome, hein? O nome disso é Friendshoring. Friendshoring ou Ally Shoring é o ato de fabricar ou adquirir produtos de países que são aliados geopolíticos, como membros do mesmo bloco comercial ou aliança militar, para reduzir riscos geopolíticos. Legal. Aí o Trump tá fazendo o oposto. Enquanto isso, no Political,
um site americano, muito bom, se lê o seguinte: Trump is turning out to be a very pro-China president. Ou seja, Trump, no final das contas, está sendo um presidente bem pró-China. China, 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 China. E falam também num sonho se realizando pro Xi Jinping. Como que se fala isso em mandarim, hein? 最后，我们会吃掉你的屁股，特朗普，你会在我们手里操你自己的。 Mas a verdade é essa aqui, ó. Foda-se esse pessoal aí. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Porque e a América Latina, hein? Vai dar merda, vai dar merda. Bom, vamos voltar com o Marco Rubio, o chanceler americano, e é sempre bizarro ligar a figura ao cargo. Ele publicou um texto com a doutrina do governo americano para a América Latina e... Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Os caras simplesmente acrescentaram um S ao slogan do governo, e de America First virou America's First. Essa é a doutrina deles. Bora com um artigo do próprio Marco Rubio. Alguns países cooperam conosco com entusiasmo, outros nem tanto. Os primeiros serão recompensados. Quanto aos últimos, o Sr. Trump já demonstrou que está mais do que disposto a usar a influência considerável dos Estados Unidos para proteger nossos interesses. I'm a very stable genius. Basta perguntar ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Ele disse isso mesmo? No entanto, mesmo quando as circunstâncias exigem dureza, a visão do presidente para o hemisfério permanece positiva. Muito legal, muito bacana, muito gentil ele. Além de acrescentar um S em America, eles podiam ter tirado o R de First, hein? Procure saber! Quer dizer... Não procure saber! Lembra da necessidade americana de ter cadeias de produção mais próximas? Rubio também falou disso. A Covid expôs a fragilidade da dependência dos Estados Unidos de cadeias de suprimento distantes. Mudar nossas cadeias de suprimento críticas para o hemisfério ocidental abriria um caminho para o crescimento econômico de nossos vizinhos e protegeria a segurança econômica dos próprios americanos. Aí, ó. Lembrando que esse aí é o chanceler, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos atual. Então qual é a lógica de cuspir nos vizinhos e fazer os chineses sorrirem de orelha a orelha? Como que isso aí não é burrice? Ou incompetência, ou desorganização, sei lá. Relações mais próximas com os Estados Unidos levam a mais empregos e a um maior crescimento nesses países. Isso reduz os incentivos para a imigração desses países, ao mesmo tempo em que fornece aos governos receita para combater o crime e investir internamente. Que lindo, cara! Os Estados Unidos são a panaceia global. Com o desenvolvimento dos nossos parceiros regionais, eles podem resistir mais facilmente a países como a China, que prometem muito, mas entregam pouco. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Porra! Maravilha de texto, hein? Prometem muito, mas entregam pouco. Diplomacia já foi melhor, hein? That's not true. That's not true. That's not true. That's not true. Not true. O Marco Rubio, que é um parlamentar da Flórida, aquele hospício construído em cima de um pântano... É uma Hungria com crocodilo. Obviamente ameaçou Cuba e falou da influência chinesa no canal do Panamá. Chato pra caralho. Ah, sobre Cuba, o Juliano Cortinhas, professor de Relações Internacionais da UNB, gravou um baita áudio sobre a situação lá. Situação que só deve piorar com a Casa Branca tomada pela Flórida, como a gente já falou aqui. E sobre o canal do Panamá, no episódio anterior a gente ficou em dúvida com uma declaração de que o Brasil ameaçava de alguma forma o canal. Aí, muito gentilmente, o ouvinte Cássio José lá no Twitter explicou que provavelmente se trata do corredor bioceânico, que começa no Brasil, vai passar pelo Paraguai, Argentina e vai desembocar no Chile, unindo os dois oceanos e, resguardados as devidas proporções, se transformando numa opção ao canal do Panamá. Mas a gente tá se perdendo. Aqui tem informação. Vamos voltar com a distopia Yankee, porque na sua primeira viagem internacional, o chanceler americano vai visitar alguns países da América Central e segue no artigo dele. Tenho confiança de que os países que em breve visitarei serão bons parceiros. Assim como o presidente Trump, seus líderes são pragmáticos e colocam seus cidadãos em primeiro lugar. E, por serem pragmáticos, também sabem que há muito mais a ganhar trabalhando com os Estados Unidos do que não trabalhando. Esta é uma abordagem para a política externa baseada em interesses concretos compartilhados, não em platitudes vagas ou ideologias utópicas. E aí o Trump vai afinando pra todo mundo. Mas o que o Rubio tá falando sobre a América Latina lembra a doutrina do Big Stick. Bora ouvir o Felipe Figueiredo lá no YouTube do Xadrez Verbal, um vídeo lá de 2014. A política do Big Stick foi uma política de relações internacionais dos Estados Unidos iniciada pelo presidente Theodore Roosevelt, mais ou menos no começo do século XX, com a frase "fale macio e carrega um grande porrete". Essa frase seria um ditado africano apropriado pelo Roosevelt que significa
significava você manter uma relação com seus vizinhos e com as outras potências muito cordial, muito forte, especialmente no âmbito econômico, mas manter um grande poderio militar e ostentar esse poderio militar com o intuito de garantir esses seus interesses econômicos. Exemplo disso foi a própria construção do Canal do Panamá. Numa parte vai ter uma parada legal que vai complementar isso. Aí, enquanto tudo isso se desenrola, o Elon Musk vai ganhando acesso a alguns sistemas vitais do governo americano, como o sistema do Tesouro responsável pelo pagamento de trilhões de dólares. Trilhão com T de tapioca. Tapioca verdadeira! E a USAID, que gerencia as doações americanas mundo afora. Dar isso na mão do Trump é igual a dar um fuzil carregado na mão de um macaco. Morri! Bora com a Ivana Sarik no Axios no dia 3. O governo dos Estados Unidos é o maior doador humanitário do mundo, segundo as Nações Unidas. O panorama geral. No ano fiscal de 2023, a USAID distribuiu aproximadamente 44 bilhões de dólares em ajuda para 160 países e regiões ao redor do mundo, de acordo com o painel de assistência externa da agência. O Trump e o Musk cortaram tudo numa porrada só. E olha os países que lideram no recebimento das doações. A Ucrânia foi o principal destinatário dos fundos de assistência externa no ano fiscal de 2023, com mais de 16 bilhões de dólares concedidos. Israel recebeu mais de 2,2 bilhões de dólares em desembolsos, enquanto a Etiópia e a Jordânia receberam mais de 1 bilhão de dólares cada um. Entre os grandes destinatários também estão Somália, Afeganistão e República Democrática do Congo. Pois é, e uma parte considerável disso aí era usado para outras questões não lá muito humanitárias, digamos assim. Mas muita coisa era, em especial na África. Na América Latina tem coisas como a Operação Acolhida, lá em... Pra caralho, mano. E todo esse fluxo de dinheiro foi abruptamente interrompido. Isso vai dar muita merda ainda. E sabe-se lá o que o Musk vai fazer com as informações do Tesouro. De longe, esse aí é o maior escândalo dessas primeiras 2 semanas da reencarnação do governo Trump. E a chance de dar merda é enorme. E, por falar em merda, os Estados Unidos vão assumir a faixa de Gaza. E faremos coisas lá também. Pra você imaginar assim, na cara dura, ele simplesmente anunciou que os Estados Unidos vão tomar Gaza na mão grande. Você tá falando sério? Vamos assumir o controle da região e ser responsáveis por desmantelar todas as bombas não explodidas e outras armas no local. Vamos nivelar o terreno e retirar os prédios destruídos. Nivelar tudo, criar um desenvolvimento econômico que vai fornecer um número ilimitado de empregos e moradia para as pessoas da região. Realizar um trabalho de verdade, fazer algo diferente. Cala a boca, meu irmão. E o Trump faria ou vai fazer isso mandando a população de Gaza pro Egito e pra Jordânia. E você já ouviu isso aqui? Tem uma área grande no deserto do Sinai. Nós vamos preparar a infraestrutura. Cidades de tendas. O Egito vai ter que colaborar. Só falta combinar isso com o Egito e com a Jordânia, né? E os dois países estão numa crise econômica fodida. Não dá para retroceder. Se retroceder, vai acabar da mesma forma que tem sido nos últimos 100 anos. Eu vejo uma posição de posse de longo prazo e vejo isso trazendo grande estabilidade para aquela parte do Oriente Médio e talvez para todo o Oriente Médio. Humildade. O Trump fala em long-term ownership, posse de longo prazo. E fala isso como se estivesse falando, sei lá, de uma coisa trivial, como se estivesse comprando uma empresa. Todo mundo com quem conversei, e não foi uma decisão tomada de forma leviana, todo mundo com quem conversei adorou a ideia dos Estados Unidos serem os donos daquela porção de terra, desenvolvendo e criando milhares de empregos com algo que será magnífico em uma região realmente magnífica. O Trump fala da faixa de Gaza como um piece of land, como se fosse um terreno. Pô, inacreditável. E olha ele dias antes falando sobre Israel. Certamente é pequeno, é um país pequeno em termos de território. Tá vendo essa caneta? Essa caneta maravilhosa? A minha mesa é o Oriente Médio e essa caneta, a ponta da caneta é Israel. E isso não é bom, certo? Vamos voltar para Casa Branca. Ninguém pode olhar, porque tudo que vem é morte, destruição, entulho e prédios demolidos caindo por toda parte. É uma visão terrível, terrível. Eu estudei isso muito de perto ao longo de muitos meses e vi de todos os ângulos diferentes. O que o Trump quer é fazer de Gaza um resort. E o espanto do Netanyahu, que estava ali do lado dele, era visível. Nem ele estava acreditando no que estava ouvindo. Mencionei novamente hoje os nossos 3 objetivos. E o terceiro objetivo é garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça para Israel. E o presidente Trump está levando isso a um nível muito mais alto. Caralho! Não tem ninguém mais feliz que o Netanyahu. O Trump cospe em todos os aliados, menos no Netanyahu, que agora se virou para Cisjordânia. É o que falta ele destruir na Palestina. E adivinha quem rebateu essa fala insana do Trump? Ousadia e alegria!
Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo, o processo de que cada um manda no seu país, cada um governa no seu país e vamos deixar os outros países em paz. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. O que eles precisam é ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente, com respeito. É por isso que nós defendemos a criação do Estado palestino, igual o Estado de Israel, e estabelecer uma política de convivência harmônica, porque é disso que o mundo precisa. Bora passar agora para as deportações, e é muita lisergia para dar conta. Também estou assinando uma ordem executiva para instruir os departamentos de defesa e de segurança interna para começarem a preparar uma instalação para 30 mil imigrantes na Baía de Guantánamo. A maioria das pessoas nem sabe sobre isso. Temos 30 mil leitos em Guantánamo para prender os piores imigrantes criminosos ilegais que ameaçam o povo americano. Alguns são tão ruins que nem confiamos nos países para mantê-los, porque não queremos que eles voltem, então vamos mandá-los para Guantánamo. E a gente falou aqui que o Marco Rubio ia visitar a América Central, e o primeiro país visitado foi justamente El Salvador, do Nayib Bukele. Por que será? O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ofereceu para manter criminosos perigosos americanos e estrangeiros enviados dos Estados Unidos na mega prisão de seu país. O secretário de Estado Marco Rubio fez o anúncio após se reunir com Bukele em sua primeira viagem como chefe da diplomacia americana. Para qualquer imigrante ilegal dos Estados Unidos que seja um criminoso perigoso da MS-13, do Trem de Aragua, seja o que for, ele ofereceu suas prisões. Depois vocês procurem aí o que é essa prisão do Bukele para vocês terem ideia da loucura. A ideia do Bukele é que os Estados Unidos iam pagar para ele receber os presos. E aí, com essa grana, ele ia financiar o seu sistema prisional, que desrespeita tudo que é direito humano. Direitos humanos é o cacete! E vamos fechar a lisergia Yankee falando dos bilionários do Vale do Silício, apoiando o Trump. Vamos com uma entrevista com Mark Andreessen, o cara que criou o primeiro browser, o Netscape. É um dos investidores mais famosos e é bilionário. Desde 1996, o Andreessen sempre apoiou candidatos democratas, mas na última eleição apoiou o Trump. Não, brother. Registros públicos mostram que Mark doou pelo menos 4,5 milhões de dólares para os Super PACs pró-Trump. Por quê? Porque ele acredita, como me disse, que a administração Biden tinha, entre aspas, um desprezo fervoroso pela tecnologia e que essa eleição era existencial para a inteligência artificial, para criptomoedas e startups nos Estados Unidos. Não à toa, eles enxergam o Trump como o CEO global, um CEO que vai proteger os interesses dos bilionários. Mas agora uma denúncia, hein? Olha a denúncia aqui, ó. Os bilionários brancos americanos passam por dramas inimagináveis. O que vai a seguir é para fazer qualquer um chorar. É como se a última década tivesse sido um período muito emocionalmente sombrio e, sabe, meio opressor. Ele tá falando do Me Too, das políticas identitárias, das agendas de inclusão, do respeito a minorias, enfim, das críticas a isso que se vê numa Fox News da vida. E sabe, as pessoas basicamente, essencialmente, estão colocando a cabeça pra fora da tundra congelada da cultura e percebendo que, na verdade, é ok rir, brincar e se divertir e, sabe, construir coisas, fazer coisas, sabe, contratar por mérito, sabe, celebrar o sucesso. Então, sabe, embaixo disso está meio que, sabe, fundamentalmente, ter orgulho do país. Ficar feliz com o país, ser patriota, eu acho que tem muito a ver com isso. Nessa década sombria, as pessoas não eram patriotas, não tinham orgulho dos Estados Unidos. E é uma escrotice sem tamanho. O que o cara quer é ser acriticamente feliz com os Estados Unidos. E, porra, isso é impossível. Tadinha, que barra! É toda a ideia de que certas pessoas merecerem um resultado econômico maior do que outras é em si mesma algo maligno. Presume-se que a tecnologia é maligna.
Presume-se que essas empresas de tecnologia são malignas. As pessoas da tecnologia são vistas como essa classe maligna. Qualquer pessoa rica é maligna. O drama do bilionário branco do Vale do Silício é de cortar o coração, hein? Que drama! Tremendo drama! É quase um Vidas Secas do Vale do Silício. E desde já vai o nosso... Perdão! Pro Graciliano Ramos. Desculpe. E leiam Graciliano Ramos. Porra, caralho, porra. O ponto culminante pra mim, a coisa que realmente me abalou, foi quando percebi que a filantropia estava sendo redefinida como algo maligno. Ainda não é uniforme, mas sabe, é algo real. Imagina só, você é bilionário, você explora um monte de gente, acumula uma riqueza completamente desnecessariamente gigantesca. Isso enquanto tem gente se fudendo pra sobreviver. Você tem a mesma riqueza que milhões e milhões de pessoas. Aí você joga comparativamente uns trocados pros pobres e ainda vai ser criticado por isso, porra? Ah, coitado! Profundo ressentimento. Até causas filantrópicas não políticas. A grande missão do que eles chamam da iniciativa Chan Zuckerberg é literalmente curar todas as doenças nos próximos 100 anos. E eles foram duramente criticados e atacados por isso. Pô, a esposa do Marquis do Facebook quer erradicar com todas as doenças e você reclamando, porra? E olha onde esse sofrido bilionário quer chegar. Mas o que eu percebi é que esse sentimento realmente existe agora. E isso é real. E isso é real e está crescendo. A ideia de que a filantropia é má porque a coisa moralmente correta a se fazer é o governo fazer isso tudo. Merda, porra! Então o que eles deveriam estar fazendo é sendo taxados em 99%. Você tá falando sério? É o governo que deveria pegar e alocar o dinheiro. Ele tá dizendo isso porque os Zuckerberg estariam doando 99% das suas ações do Facebook para essa iniciativa aí. O problema é a falta de estrutura que esse tipo de iniciativa tem ou pode ter. O ideal é a chamada cooperação estruturante. E calma, que a entrevista vai ficar ainda mais esquisita, hein? Porque a foto do Trump excitou o Vale do Silício, hein? Sexo selvagem. O Trump foi baleado e todo mundo viveu isso. Mas vou te contar, pode ter uma questão de gênero aqui. Porra. Mas acho que foi difícil de ver, acho que foi difícil pra qualquer homem. Não digo isso pra sugerir que as mulheres pensam diferente. Você deve ter falado merda e nem percebeu, né? É tarde demais. Só posso falar por mim como homem. Acho que foi difícil para qualquer homem ver alguém levar um tiro na cabeça, sangrando, sem saber o quão grave foi o ferimento. As confissões hétero mais constrangedoras da história. Hoje no Discovery Channel. Os tiros ainda estão sendo disparados. O serviço secreto chega, joga você no chão, está te arrastando para fora do palco. E a sua resposta é se soltar do serviço secreto, se levantar, em meio a tiros, sendo que pessoas literalmente estavam sendo baleadas nas arquibancadas bem atrás de você, gritando e tipo caos e sangue e tudo mais. E realmente se expor a esse nível de perigo físico, levantar o punho no ar e dizer lute, lute, lute. Não vemos muito esse nível de bravura física por aí. Porra, que papinho, hein? Bom, de fato, a reação do Trump foi certeira pra ele, né? Pô, mas daí a falar isso aí, sei não, hein? Porra, caralho, porra. Você foi uma das pessoas que postou essa imagem naquele dia. Você estava nervoso ao fazer isso? Sabe, olha, é só tipo, são os Estados Unidos da América. Fomos todos informados por 10 anos que somos todos racistas e sexistas e horríveis e que o país é horrível e colonialismo, etc. E tipo, tudo é horrível, a tecnologia é horrível e tudo é horrível. É verdade. E aí tem esse cara sangrando da cabeça que tá se levantando e ele tá literalmente, quer dizer, a iconografia é incrível. Ele tá literalmente usando um terno vermelho, branco e azul e uma gravata, as cores do país, com a bandeira americana atrás dele. A outra coisa importante sobre aquele momento é que foi justamente naquele momento que o Elon Musk, o Elon se levantou e disse, eu sou a favor dele. Esse foi o grande momento na nossa indústria, onde a figura mais importante e icônica da tecnologia de longe fez isso naquele momento. Então esse foi o verdadeiro ponto de virada. Pois é, a loucura armamentista quase matou um presidente americano e o instinto da galera é votar no cara que não quer controle nenhum sobre armas. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. E acabou os Estados Unidos, mas infelizmente a gente precisa falar de uma pessoa. Olá a todos! Eu sou o Leão! Não é. Bora pra Janaína Figueiredo no Globo no dia 24 de janeiro. Pesquisa ideada pelo estrategista de Milley faz a seguinte pergunta, abre aspas, em que país você prefere viver? Num país com um governo democrático que respeite os direitos individuais das pessoas ou num país com um governo autoritário que consiga bons resultados econômicos? Vai tomar no cu, bicho! Na rede social X, ex-Twitter... É o caralho! É Twitter o nome, tá? O estrategista usa o usuário Milley Imperador. De forma discreta. E menciona com alguma frequência a ideia de um regime imperial libertário. Nem existe isso.
você tá inventando palavras. Dois modelos elogiados por representantes do governo são os do premier da Hungria, Viktor Orbán, e do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O temor entre membros da enfraquecida oposição é de que, em caso de conseguir uma vitória esmagadora nas urnas este ano, Milei inicia uma segunda fase de seu governo, com viés autoritário. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. A matéria está falando das eleições para o Legislativo, que vão rolar ainda esse ano. E o Milei vai apresentar um projeto de lei para acabar com o conceito do feminicídio. E olha a argumentação dessa azêmola virgem. Porra! Milei afirmou em um discurso em Davos que o conceito de feminicídio legaliza de fato que a vida de uma mulher vale mais que a de um homem. Puta que pariu. O hétero mais inseguro e esquisito do mundo. Porra. E acabou essa grande distopia. Israel informou ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas que vai seguir os Estados Unidos e retirar sua participação. Puta que pariu, hein? Agora sim, acabou essa grande distopia gringa. A Argentina anunciou que vai sair da OMS. Caralho! Tá, chega, acabou essa porra agora. Task Force, brand new, to eradicate anti-Christian bias. Ah, foda-se, chega essa merda. Tchau pra vocês, próximo episódio a gente volta com Brasília. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Power Music Factory, Sport TV, Programa Cadeia, Ramones, Ódio Puro e Genuíno, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Jogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Carla Bora, Face the Nation, Parangolé, My News, Disney, Chiclete com Banana, Toda Choir, Grupo Revelação, Vitor Camejo, CBS News, Cartoon Network, Falha de Cobertura, LBC, Leandro Hassum, Chaves, Dom e Juan, Thiago Rodrigo, Bloomberg Television, Cidinho e Doc, Bruce Buffer, MTV, Igor Canário, Dennis e MCs, Nandinho e Neguban, Guardian News, Paul Reeves, Marcelo Diné, Thiaguinho, Daily Show, Wyon, Down News, Fundo de Quintal, SBT News, Pânico, Parafernália, CNN, TV Brasil, Comédia MTV, Frango Fino, Luísa Marilac, Midcast, CNN Brasil, TV Justiça, What's Going On with Shipping, C-SPAN, Michael Jackson, David Parkman Show, Não Adivinho, PBS News Hour, Belchior, Mr. Catra, O Poderoso Chefão, NBC News, Samira Close, BBC, World Service, Podcast Ilustríssima, Praça é Nossa, Game of Thrones, Um Príncipe em Nova York, Van Halen, Metrópolis, Rede Globo, Amada Foca, Al Jazeera, The Free Press, Vai Que Cola, Cocoricó, Headline, Village People, Raça Negra, SATV, Evan King, O Antagonista, Vlog do Lisboa, AFP Português, Thiago Santinelli, Infomoney, CNN Brasil, Canal Brasil, Wall Street Journal News, Bahia Cast, Juliano Cortinhas, Bloomberg Opinion, TV 247, Band de Jornalismo, TV Câmara, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Poder 360, Podcast, Flip, TV Senado, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Olá, Pedro. Olá, Cristiano. Tudo bom? Prazer sempre falar com vocês. Eu sou Juliano Cortinhas, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e queria fazer um relato sobre uma viagem que fiz recentemente, em janeiro agora, para Cuba. Por ser professor de Relações Internacionais e por ter estudado já bastante a política externa dos Estados Unidos e suas consequências, essa viagem me trouxe várias impressões sobre a relação dos Estados Unidos com Cuba e especificamente sobre como está vivendo na atualidade a população cubana. Foi uma viagem que a gente passou, eu fui com a minha família, a gente passou por várias cidades, Havana, Santa Clara, Varadeiro, Vinhales, Puerto Esperança, Minas de Matahambre. Fomos visitar a área rural de Cuba, em várias dessas cidades. Não tivemos só aquela experiência do turismo tradicional lado A, né? A gente foi conhecer bastante do lado B de Cuba também, cidades que não são tão turísticas quanto as principais, né? Como Havana e Varadeiro. Estando lá, eu percebi claramente, né? Já que essa foi a segunda vez que a minha família
família foi para Cuba, a gente foi a primeira vez em 2019 e voltamos agora em 2025. Percebi uma mudança profunda na sociedade cubana. Os diversos anos de embargo dos Estados Unidos, né, que impõem um embargo a Cuba desde os anos 60, sempre prejudicaram muito o desenvolvimento da economia cubana, mas eles conseguiam sobreviver, primeiro com apoio soviético e depois conseguiam sobreviver bem com diversas relações internacionais que mantinham com países que os apoiavam e conseguiam ter uma economia que provia boas condições de vida da população local. Se não havia uma abundância de riqueza, havia um nível de igualdade social que fazia com que não houvesse, por exemplo, em Cuba, pessoas de rua, não havia pessoas passando grandes necessidades, né? Havia uma distribuição de alimentos bastante ampla para toda a população e isso era a base do sistema econômico de Cuba, né? A população vivia em alguns limites, mas vivia muito bem, né? Não tinha grandes necessidades. Então o sistema cubano funcionava a partir de um Estado provedor, né? O Estado fornecia uma educação de grande qualidade, em especial na área da medicina, que todos conhecemos, né? Ainda pelo programa Mais Médicos, oferecia moradia à população, saúde, né? E parte da alimentação da população era destinada pelo próprio governo, né? Então a população tem uma série de alimentos subsidiadas em tendas do governo que a população pode acessar. Tudo isso está bastante prejudicado hoje, né? A situação econômica de Cuba está bastante preocupante. Nessa nossa viagem, a gente andou de ônibus, né? Junto com os cubanos. Numa parte da viagem alugamos carro, enfim, íamos parando, né? Em cidades pequenas para conversar com pessoas. Conhecemos pessoas de diferentes setores econômicos, de várias cidades de Cuba, e isso nos deu uma impressão muito forte de que os cubanos estão bastante preocupados e estão em uma situação bem mais problemática do que já estiveram, né? O regime está passando por dificuldades no sentido de prover. Para além do embargo, a pandemia afetou os cubanos com muita força. Os principais estados que saíram da pandemia, né, dependeram de investimentos públicos e o governo cubano não tem uma capacidade de investimento na mesma dimensão que o brasileiro, por exemplo, né? Então o Brasil tem, desde a pandemia, passado por déficits, enfim, né, tem injetado muitos recursos na economia de modo a tentar acelerar esse processo de retorno da atividade econômica. Cuba não teve condição de fazer isso, então a pandemia lá foi muito prejudicial, até porque o governo cubano investiu muito na produção de vacinas. Eles fizeram 3 vacinas próprias, coisa que o próprio Brasil não teve condições de fazer, né? Nós não desenvolvemos uma vacina própria, enquanto Cuba desenvolveu 3 nesse processo e aplicou em toda a sua população, né? Para além disso, há uma questão de furacões, que é muito importante, que também prejudica muito a economia local. Posso citar, por exemplo, o furacão Ian, né, de 2022, que atingiu principalmente a província de Pinar del Rio, que a gente visitou. Esse furacão matou diversas pessoas, mas danificou mais de 100 mil casas, né? Então todo esse processo de reconstrução depois de uma passagem de um furacão como esse é bastante difícil. A rede elétrica de todo o país foi afetada por esse furacão. Então são combinações de fatores muito complicados, né? E aí eu vou chegar onde eu queria, né? Que é a questão da relação dos Estados Unidos com eles. Por que os Estados Unidos mantêm um embargo há mais de 60 anos contra um país pequeno, contra um país que não é uma ameaça territorial aos Estados Unidos, em que não há, né, um ódio aos americanos, né? E não há uma tentativa de diminuir o papel dos Estados Unidos no mundo, né? Cuba não tem essa pretensão. Os cubanos têm a pretensão de viver, de prover aos seus cidadãos. É um regime diferente do regime capitalista tradicional que conhecemos, e esse regime não tem meios para ameaçar os Estados Unidos, né? Então, por que declarar Cuba, por exemplo, até recentemente, né, como um país que é apoiador do terrorismo, né? Isso não faz qualquer sentido, né? E por ter um embargo muito forte contra si, os cubanos não têm condições de prover à sua população necessidades básicas, né? Então está faltando medicamentos em várias cidades cubanas. A população precisa de muitos medicamentos, está faltando alimentos básicos, está faltando, por exemplo, ovo, né? O ovo, 30 ovos está $10 na feira, né? Em que a população local compra. Então, está muito difícil. E o salário dos cubanos é baixo justamente porque o Estado provê, mas o Estado não está conseguindo prover. Então, em uma das cidades que a gente foi, os cubanos têm cadernetas, né? Em que eles anotam os alimentos que eles sacaram das tendas do Estado em cada mês. Uma das famílias com as quais nós tivemos, a mãe conseguiu sacar somente 5 quilos de arroz em um mês inteiro, né? E aí falta dinheiro para comprar comida. Então, tá uma situação bastante difícil, né? Agora, por que esse embargo, né? Qual é a lógica absurda por trás do embargo americano? É tentar forçar uma mudança de regime. Então, a ideia é que a gente faz a população passar necessidade, a população vai se revoltar
lutar contra o governo e a partir disso vai tentar fazer uma mudança de regime. Só que isso não acontece, né? Isso não acontece porque a população cubana não está revoltada contra o seu próprio governo. A população está mais revoltada com o embargo, está mais revoltada com a falta de empatia dos Estados Unidos, né? Então, é uma situação que não tem um desfecho, não vai ter um desfecho tão cedo e é bastante preocupante realmente o futuro dos cubanos agora com mais 4 anos de Trump, e me parece que a população cubana vai sofrer ainda mais, né? Então, o embargo não provoca mudança de regimes, isso não acontece, não funciona e, além disso, faz com que a população entre no estado de necessidade profunda. Então, é lamentável que haja esse embargo e, infelizmente, a tendência é que isso continue e até se agrave ainda mais uma população inteira que está passando por necessidades bastante básicas e muito problemáticas. Acabou? Não. Por muitas décadas, porém, os Estados Unidos se opuseram ao imperialismo, porque o país se considerava um farol, um cruzado pela liberdade. Esse tempo acabou, e o motivo é o Trump. Ele não se importa com a chamada ordem internacional liberal, na qual até mesmo pequenos países podem se sentir seguros porque as grandes potências seguem regras. Em vez disso, ele está ameaçando países pequenos. A Dinamarca, porque ele quer a Groenlândia. O Panamá, porque ele quer o canal. O Canadá, porque ele quer o Canadá inteiro. Ele não tem ameaçado Putin e Xi Jinping tanto. E, em vez disso, sinaliza que quer fazer um acordo. E observa só uma coisa, o presidente favorito de Trump não é uma daquelas caras do Monte Rushmore. É William McKinley. E por quê? Uma razão é que McKinley usou tarifas comerciais muito, e o Trump adora tarifas. Outra razão é que McKinley foi o único presidente abertamente imperialista. Ele tomou Cuba, Porto Rico, Guam, Filipinas, Ilhas Samoa, Ilha Wake e anexou o Havaí. McKinley era republicano e, em 1900, os democratas alertaram que o imperialismo no exterior levaria inevitavelmente ao despotismo em casa. Eles perderam a eleição e McKinley foi assassinado. Mas em poucos anos, a opinião pública mudou de direção. O imperialismo foi novamente considerado ruim nos Estados Unidos, até Trump. Você sabe quem está empolgado com isso? Putin e Xi Jinping. Eles querem fazer acordos com ele para dividir o mundo em esferas de influência. Putin quer a Europa Oriental, Xi quer a Ásia. E por isso eles darão o hemisfério ocidental a Trump. Porque todos os três são imperialistas. Lembre o que aqueles democratas disseram há mais de um século. Imperialismo no exterior leva a despotismo em casa. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Abraço! Deus proteja a todos! Creu!